Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma review de Star Trek, a série clássica. Hoje o episódio apresentado em português, Padrões de Força, e em inglês, Patterns of the Force. Quero aqui dizer uma coisa muito importante antes da gente iniciar essa análise deste episódio, em que alguns tipos de conceitos apresentados durante esta história não refletem o pensamento ou as crenças dos criadores deste vídeo. No caso, eu e o JC, tá bom? Claro que, para mim, a opinião sobre esse episódio ela é muito positiva. Ele vai tratar de assuntos polêmicos e, com certeza, o YouTube vai ferrar com o nosso alcance, mas eu não tô nem aí. Eu acho que é válida a menção dessa obra. Bora lá pro episódio, JC. É isso aí, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, esse vídeo ele vai ter spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda, vai lá, assiste. Se você já assistiu ou quer ver o vídeo primeiro, por sua conta e risco, ok? Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, sempre com respeito. Tudo bem? Bom, neste episódio, a gente tem o Capitão Kirk em busca de uma missão de encontrar o paradeiro do historiador e observador cultural da Federação John Gill no planeta Eros. E, durante a sua missão de busca, eles descem ao planeta e descobrem que aquele planeta está num regime totalitário nos mesmos moldes da Alemanha nazista do século XX, ao ponto em que o Führer, o líder deles, é justamente John Gill. Da incredulidade ao ponto inesperado de um tema tão marcante na história da humanidade, é assim que começa essa história. Nazistas num planeta contaminado culturalmente por um historiador. Essa é a história. Acho interessante a gente já... Acho que o Brunão ele falou o cerne do episódio nessa pequena introdução dele. Eu acredito que a introdução desse episódio ela é muito boa, principalmente porque não só ela estabelece todos esses critérios que a gente vai abordar durante todo o episódio, quanto ela é muito mais madura do que eu esperava para um episódio de jornadas. Sim. Eu me lembro que quando a gente falou eu me lembro que quando a gente conversou sobre o episódio dos Yotianos, que era lá dos gangsters, eu elogiei o episódio porque se aquele episódio dos Yotianos tivesse tido tons de seriedade, esse seria um episódio muito ruim. E ele teve aqueles tons de comédia que deixaram o episódio muito bom. Aqui acontece a mesma coisa, só que aqui é o oposto. Esse episódio, ele tem tons de seriedade onde ele precisa ter tons de seriedade. Ele tem uma ou duas piadinhas enrustidas, mas no contexto geral, ele tem essa gama de profissionalismo, sabe? A começar já pela descida, em que a gente vê que, pelo menos nesse episódio, o Kirk, o Kirk ele tem essa mentalidade de que algo ruim pode acontecer lá embaixo, então ele toma as devidas precauções de colocar o rastreador no braço dele, se bem que isso foi meio que colocado ali só para eles fugirem do presídio depois. Mas se a gente for interpretar pela lógica, ele tem essa coisa dele tomar essas certas precauções, dele cuidar de que a missão seja segura o suficiente, o que já é muito mais a se dizer do Kirk do que a gente viu em outros episódios. O Kirk, os episódios que tá nem aí pra segurança, o que tá pouco fudendo. Assim, pessoas morriam e no final ele só você tava na cara de capitão e ia embora. Aqui não. Aqui ele estabelece padrões, ironicamente, ele estabelece padrões para essa missão ser cumprida, e eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso porque isso espero que seja seguido. Eu não me lembro se em outros episódios ele vai demonstrar essa perícia, mas isso mostra como esse personagem evoluiu com o que aconteceu antes. Existe uma coisa que seriados de antigamente, eles eram tão episódicos, mas tão episódicos que os episódios às vezes pareciam desconexos uns dos outros. Então, muitas vezes a gente não entendia que uma coisa era seguida da outra, porque quase ninguém aprendia nada. Principalmente jornadas, se a gente for observar por esse ângulo. Mas aqui não. Aqui, se a gente for observar que seja uma história recorrente, então o que ele aprendeu muito com
com os últimos desembarques, com os últimos encontros dele. Ele continua, claro, fazendo aquelas peripécias de ter que descer ele mesmo em vez de mandar outras pessoas, mas aí é o Kirk da época do Kirk, então a gente não pode cobrar muito dele. Mas, de qualquer forma, ele, pelo menos nesse episódio, ele parece ter levado a segurança em conta, que é uma coisa bastante interessante a se pensar e uma evolução com relação a outros episódios de TOS clássico. Bom, ainda falando do começo, né, uma coisa que eu achei, assim, poxa, que novidade, né? Enquanto eles estão aproximando do planeta, o Spock identifica que Ecos tem a capacidade de lançar um míssil espacial, uma bomba termonuclear, né? E esse é um dos dilemas que faz o Kirk querer descer no planeta, não só por conta do John Gill, mas por conta que os ecosianos não tinham essa tecnologia, né? E quando eles estão no planeta, a primeira cena já mostra a perseguição ao povo Zeon, que na verdade são pessoas de um planeta vizinho do mesmo sistema que Ecos, né? E pelo que a gente vê durante a história, os Zeons, eles tentaram auxiliar Ecos a evoluir não só tecnologicamente, mas culturalmente, porque Ecos era uma sociedade anarquista e muito belicista, com seres que pensavam mais em poder, em violência, né? E isso vai dar os panos de fundo para o porquê que o projeto do John Hill deu tão errado. É claro que assim, eu e o JC, a gente antes de gravar, a gente estava falando de como essa ideia foi absurda, né? E o Kirk, a primeira coisa que ele nota quando vê os uniformes da Gestapo e da SS nos ecosianos é falar o que está acontecendo aqui, né? Vale uma menção aqui a curiosidades, em que na hora em que eles vê aquele telão, né, em que está mostrando o anúncio do Melacon e dos ministros do partido nazista, são imagens do arquivo da Segunda Guerra Mundial que foram reaproveitadas neste episódio. A gente vai ver várias economias aqui que foram feitas na gravação deste episódio, até porque era o final da segunda temporada já. Como a gente falou, ainda havia decisão de haver ou não uma terceira. Então eles pegaram o figurino de filmes da Paramount, para que no caso são os uniformes nazistas, mas assim, a gente vê economia de figurino, a gente vê economia de cenário em que eles usaram o escritório da Desilu para fazer a chancelaria, e até o George Takei foi cortado da gravação deste episódio, porque ele já não estava em alguns também, né? E ele não ia ter nenhuma participação relevante durante a maior parte da história, só aparece Chekhov aqui, né? Então um ator a menos sai mais barato. Então foi muito aperto no bolso, né? Mas deu super certo. Essa história, ela não foi imaginada assim próximo da sua produção. Como muitas histórias de Star Trek da série clássica, ela foi ensaiada meses antes. E aqui vale a menção de que o primeiro protótipo deste episódio ele não é do Meredith Lucas, mas do Paul Schneider, que é o autor de Balanço do Terror, né? Em que ele fez uma versão que era chamado o roteiro de Módulo do Amanhã, né? Do universo, né? Tomorrow Universe também. E neste modelo do Lucas, neste modelo do Paul Schneider, ele não ia ter aparência nazista, mas ia ter um regime totalitário e não ia ter observador cultural. Porém, o Meredith Lucas também escreveu a versão dele de um episódio com vilões nazistas, e a dele foi a que mais agradou. E a versão final foi feita por ele e pela DC Fontana. Mas assim, tirando essa questão, eu acho que é válido a escolha deste tema para justamente mostrar como péssimas ideias, com falsas expectativas de que podem dar certo, elas, na verdade, elas confirmam que são erradas. No caso, o John Gill aqui, a gente vai ver que ele escolheu um regime totalitário, de força, ordem, né? E pensando em tirar a anarquia de Ecos. Mas, na verdade, ele não contava com a malícia, com a maldade, porque um regime que tem o poder de uma única pessoa no comando, se você tira ela, quem assume é quem? Tem o mesmo compromisso moral que ele? Não tinha. A gente vai descobrir que Melacon, que é o vice-chanceler do partido, vai drogar o John Gill, né? E ao invés de ter um compromisso de gerar ordem e o fim da anarquia no planeta Ecos, na verdade ele vai gerar um genocídio e criar um vilão, que são os Zeons, para manter os ecosianos unificados. Porque unificados contra um inimigo em comum, eles podem crescer. Mas isso daí vai gerar
genocídio, maldade, perseguição, xenofobia, preconceitos. E são temas que Star Trek tentou bater e mostrar essas ideias que devem ser pensadas, questionadas e evitadas, né? Eu acho que o Padrões de Força ele é um episódio para justamente mostrar que regimes totalitários, que a busca do poder pela força, que o preconceito e que você taxar outras pessoas de outros locais, de outros povos como seus inimigos, isso é totalmente equivocado, né? E, fora isso, a lembrança da Segunda Guerra Mundial ainda era muito fresca em 1969, né? Com certeza, isso inclui alguns atores de Star Trek, né? Também eram membros das Forças Armadas no início das suas vidas, né? Então, eu acho que é de um excelente tom esse episódio. Eu fico pensando que existe um limite para quão burra pode ser uma ideia. Uma vez eu vi acho que era um meme de Instagram que dizia que conforme você vai envelhecendo, você não vai adquirindo. Às vezes você não adquire só em sabedoria, você adquire burrice também. Sim, é verdade. E o John Gill, cara, ele é um sujeito que ele claramente assim, não tem nem palavras para descrever o quão burra e o quão idiota é essa ideia. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E assim, galera, tudo bem, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Vocês podem acreditar que o John Gill estava agindo na melhor das intenções. Quem diria, não, que pegar um regime assassino, sanguinário, genocida e usar ele de exemplo para uma sociedade que nunca teve um governo direito ia dar tão ruim? Sabe o que me parece? E isso é interessante, porque não estou falando isso apenas por esse episódio, mas corroborando outros episódios de contaminação cultural. Parece, às vezes, que para a federação e para os habitantes da federação, para as pessoas da federação, outros povos não passam de instrumentos de estudo e pesquisa. Exato. Mas foi isso que ele fez mesmo. Ele Não, fez um ensaio, né? exatamente. A gente critica, e de novo, eu vou usar essa retórica. A gente critica muito os Klingons pela forma como eles tratam outros povos. A gente critica muito cardassianos pela forma como eles tratam bajorianos. Cara, olha o que a Federação fez com essas pessoas. E assim, é um episódio pesado, não é um episódio levinho, tipo, ah, meu Deus, olha que episódio pra assistir com a família, não. Um episódio pesado. O episódio ele tem menção de massacre, o episódio ele tem menção de violência. Durante o episódio, quando a Tortura, gente né? assiste, a gente ouve terceiros falando que os prisioneiros aos milhões estão sendo executados. Então, assim, olha que ideia de bosta que o John Gill teve para poder fazer o quê? Para dar um governo, sabe? De novo, pessoas alienígenas ou não são não nasceram para ser experiências de John Gills da Federação. É, Não importa o quanto ele era na frota renomado, o quão historiador bom ele era, dane-se. Nem Zion, nem Ecos foram criados para serem cobaia social de John Gill. sabe o que eu penso disso que você está falando, JC? É que, assim, até a pessoa que a gente jamais imaginaria que fazer isso, iria fazer uma coisa dessas, que o Kirk mesmo não entende o professor dele. John Gill é o professor da academia. E quando ele chega lá na cena final e fala por que você fez isso, a justificativa é tão fraca, mas ao mesmo tempo há um reconhecimento do John Gill que ele fez errado. Ele, antes de morrer, ele reconhece, pô, eu fiz merda. Realmente Óbvio, fez muita óbvio merda. que fez Ele, merda, é óbvio. assim, vamos lá. No episódio aqui eu vou falar o que a história conta, não o que eu acredito. O John Gill, ele iniciou esse regime totalitário e, pelo visto, ele não fazia as atrocidades que o Melacon fez.
Mas assim, só o fato de você dar oportunidade para o mal acontecer já é o grande erro. E por quê? Por que eles escreveram essa história assim? Aqui cabe, né? Claro, cada um aqui é livre para pensar da maneira que quiser, tá? Lembrando, gente, respeito nos comentários. Aqui eu vou só expressar a minha opinião sobre a intenção deste episódio. Existe até hoje, no século XXI, aqui em 2025, quando a gente grava este vídeo, pessoas que encaram esses tipos de ideias e aventuras políticas como algo válido. E isso é grave. Então eu acho que é sim importante, porque até um grande professor, um grande pesquisador cultural pode cometer esse erro. Até a gente, se a gente não tomar esse cuidado, cometer esse erro. Então é bom sim ter esses lembretes, mesmo que por metáfora da ficção, né? Eu acho que essa é a intenção deles de fazer o episódio assim, gente, ideias assim não dão certo. E não dão mesmo. Mas, Brunão, vamos lá. Um erro. Um Não, não é erro é justificável mesmo, não. um erro é você esquecer a comida no fogão ela queimar. O Sim, erro é você aí esquecer de não, né? trocar, de encher o pneu do seu carro. Isso é um erro. Outra coisa, bem diferente, é você pegar, de novo, é você Regime pegar o regime mais despótico. assassino que já existiu, um dos regimes mais assassinos que já existiram na história da humanidade, e você usar ele de exemplo para uma nação, para um planeta que nem descobriu a roda direito. Chegava e você erra! Vá ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. O que Pois o é, cara não faz achava que ia sentido. acontecer? Porque minha sobrinha de 10 anos consegue explicar para mim o porquê que isso não é, por que isso não é viável. Quando você coloca na mesa um regime que tudo que ele tem para oferecer é morte e sangue, é violência, o que você acha que vai acontecer? Você acha que os caras vão dar as mãos? Ah, aí no final, lá, quando interrogam ele, ele pega e ele fala: não, porque foi uma das nações mais equilibradas e mais desenvolvidas, mais organizadas. Dane-se, Ao parceiro. preço do que, né? Como o próprio Spock O fala. próprio Kirk, o O Spock preço fala do preço que, do né? quê? Ah, mas eu cometi um erro. De novo, um erro é você tropeçar no cardaço do seu sapato, parceiro. Isso não foi um Foi erro, isso foi burrice. brutal. E Foi aí brutal. eu entro naquela seara de novo. Às vezes me parece que outras raças são experimentos para membros da federação. A gente já cansou de falar aqui. É o que me passa a impressão. A gente já cansou de falar aqui em outras situações em que existiam outras situações culturais tão adversas, e aí a federação chega lá, simplesmente dita as próprias regras, chuta a muleta dos caras e vai embora. Tipo, agora vocês vão viver do jeito que a gente quer. Por exemplo, foi aqueles caras que guerreavam pelo computador. Sim, Que o na Kirk MMA chegou lá, série. destruiu. O Kirk chega lá, destruiu o computador, beleza, agora parou a guerra, hein? A federação não quer mais. Mas vocês vão mandar o quê? Não sei, daqui 20 anos a gente volta, mas agora a gente não quer guerra. Outra coisa, você falou dos 20 anos. Para mim, isso daí eu já acho que é um erro de continuidade. Tudo bem que eu perdoo um pouco, porque o episódio ele é curto para falar algumas coisas. Ele é muito rápido no modo como ele apresenta o plot que ele quer passar. O John Gill era o observador cultural da federação. Ele implanta um Estado, um regime global, e ninguém da federação fica sabendo. Mas isso daí tem Quanto uma. tempo o cara ficou lá sem Mas isso aí ninguém tem. se meter? Mas isso daí, em Lordex tem até uma piada sobre, que são as missões de segundo contato. Lordex eles fazem piada sobre isso, que as naves classe Califórnia vão em missões de segundo contato, onde a federação apareceu uma vez e não voltou mais, e geralmente sempre deu errado alguma coisa. Então isso meio que tem par Foi depois. impressionante. É, mas, assim, galera, a gente não falou muito do episódio em si, de novo, para vocês irem assistir. Tem coisas. O episódio é bom, o episódio não é ruim. O que. O problema, porque tem um problema, é essa retórica, sabe? É,
é a federação em contato com um mundo jovem que está aprendendo a se organizar. E em vez deles darem. Beleza, o cara queria dar uma instrução, queria dar um norte para os Já ecosianos. estava errado aí. Que ele Já estava quebrou errado a aí, primeira porque ele diretriz. estava passando por cima da primeira diretriz. Esse cara não dita regras. A primeira diretriz existe para ser seguida. Não é o John É Gill pena que de morte define. se não seguir. Não é o John Gill quem define se vai ou não seguir a primeira diretriz. Aí no final o babaca pega e fala: a primeira diretriz é realmente a única solução. É, amigo, depois que você já matou milhões de Zeons, agora não adianta você falar isso. Sabe o pior pecado desse episódio, pra mim, é esse cara ter morrido. Porque pra mim, E o esse cara julgamento deveria do ter. John. Sim, com certeza. Esse cara deveria ter ido a julgamento, esse cara deveria ter sido condenado. Esse cara deveria ter sido condenado a tântalos pro resto da vida dele, porque isso não é coisa de gente normal. Não. Isso não é coisa de gente normal. Ele deveria A ter cena sido condenado de final, verdade. o interessante é justamente que assim, essa reação que a gente tem de escândalo, né? É um escândalo, isso aqui é um escândalo. É uma Até o baixaria. Spock tem. E assim, o roteiro ele foi feito de forma para não ter papas na língua. A gente vai mostrar algo grotesco. Claro que a intenção é como essa que eu falei, para justamente criticar péssimas ideias como o totalitarismo, que a gente viu no século XX, foi um dos grandes motivadores dos dois grandes conflitos, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Né? A morte de milhões de pessoas sendo justificada pela mente de gente egoísta no poder. É tragédia. Mas assim, o Spock, ele fala, como esse cara cometeu um erro tão fatal? Né? Como? E aí tem aquela frase do McCoy, justamente nesse diálogo final, em que é a alma de vários episódios de Star Trek que criticam isso, que é o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? O John Gill ele teve o poder absoluto sobre uma civilização. Isso corrompeu ele a ponto dele não se cuidar direito e o Melacom tomar o poder. E o Melacom não tinha compromisso moral nenhum. Ele era um ecosiano raiz. Né? Então, agora, uma última curiosidade que eu queria citar aqui, mas não, duas. A primeira é a escolha dos nomes. A gente falou disso no episódio lá do Retorno ao Amanhã, né? E eu vou citar aqui que a gente tem o nome de Isaac, né? A gente tem o nome de Dara, que na verdade é um anacrônico para Sara, né? A gente tem o Abram, né? Que é um dos oficiais, que é um anacrônico para Abraão. E assim, a maioria dos personagens, seja Zeon ou seja Ecosiano, são nomes hebraicos, né? Então isso daí é para justamente dar um pano de lembrança sobre a perseguição aos povos semitas durante a Segunda Guerra Mundial, no caso os judeus, que foram vítimas do Holocausto. Outro detalhe é o Leonard Nimoy, né? Ele tem sim ascendência judaica na família, né? Ele teve uma criação toda nesse sentido. E quando foi feita a divulgação deste episódio, ele literalmente ele não queria tirar fotos com o uniforme, porque isso para ele trazia uma memória da família dele, né? Gente que era parente dele que viveu isso, né? Sofreu com isso. Né? E um outro detalhe aí já é um pouco mais jocoso, né? Isso daí vai muito do estilo do século XX, da masculinidade, em que quando eles são torturados, o Gene Roddenberry queria que o Leonard Nimoy raspasse os pelos do peito, igual o William Shatner. Só que ele falou, não, eu não vou, eu sou um vulcano, eu não preciso me depilar. Né? E aí eles deixaram ele com o pelo mesmo. Mas isso daí virou um motivo de paródia dentro deles, né? Ele não queria se depilar, a gente viu os pelos do Leonard Nimoy em abundância na cena da tortura. É isso. Galera, vale a pena a experiência deste episódio. Ele puxa, assim, o interesse a querer compreender mais sobre os eventos que ele quer refletir, que é, sim, a Segunda Guerra Mundial e a ascensão e a derrocada dos nazistas da Alemanha. E como isso foi uma coisa tremendamente brutal. Acho que a descrição que o Kiko fala, o preço disso foi brutal e está errado. Eu acho que foi esse episódio o Kiko ele deu boas frases. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente não falou muito da história em si, a gente tocou mais no ponto principal, que era a ideia idiota do John Gill. E assim, não tem muita defesa
De verdade, não é que não Não, tem muita não tem. defesa, acho que não tem defesa nenhuma. E não, a gente não poderia falar desse episódio sem esse tema central. Eu continuo com a minha opinião. Eu acho que a federação ela trata povos menores como experiências, mas isso é tema para um outro vídeo. Isso é tema para a gente discutir em um vamos conversar sobre. Quem sabe isso vem mais para frente, ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Finalmente chegamos aos 300 inscritos. Aê! Tá vendo? 300 A inscritos nossa batendo na nave está porta. começando a ter uma tripulaçãozinha. Exatamente. Já somos uma nave pequena. Obrigado. Então, daqui a pouco, 400, depois 500. Depois nós vai monetizar. A E quando classe nós vai Galaxy, monetizar, né? nós vai encher o bolso de dinheiro. E vai ser tudo graças a vocês, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Um último finalzinho, como diria o Árvore lá do jornalismo. Eu esqueci de comentar, gente, que é o seguinte, que este episódio, ele, para um único país no mundo, ele tocou nesse assunto de forma que é muito difícil de lidar, e isso é difícil de lidar até hoje para esta nação, que são os alemães. Na Alemanha, este episódio ele foi censurado desde a sua produção até 1996, quando os boxes de DVD e VHS da série clássica começaram a ser produzidos. E aí sim que os alemães conseguiram assistir esse episódio. Claro que assim, cada nação escolhe o momento ideal de citar ou lidar com um tema, e eu acho que eu entendo perfeitamente do porquê que os alemães não queriam ter que pensar, na verdade não é nem pensar, é ter que lidar com a mazela do que esse episódio traz, porque é um tema triste para eles, né? E isso eu compreendo. Né? Fora isso... sim, fora isso, o último detalhe curioso, eu até gostei, eu não senti falta nenhuma, não teve Kierkegaard. Finalmente um episódio que Eu não jurava teve. que. Eu jurava que aquela garota ia ser a Kirk Girl do episódio, Não, eu mas não gostei da foi. Dara, personagem bem forte, né? Aqui, É. né? Um Não teve plot espaço twist. também, né, pra Kirk Girl nesse Não, nem episódio. O tava. episódio já Você já tava cheio de pensou? coisa. O episódio já tava cheio de discussão, cheio de aventura. Não teve espaço pra uma Kirk Girl. Se tivesse colocado também, ia ter afundado boa parte da ideia do episódio. Bom, galera, é isso, meu. Muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Vida longa e próspera. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. De novo, curta, comenta, compartilha. É isso. Até semana que vem e até mais.